Tudo bem com vocês? Que bom a gente poder se encontrar de novo, tomar um café e bater um papo especial com pessoas que fazem a diferença, pessoas que são especiais. E hoje eu estou tendo um prazer maravilhoso de falar com uma pessoa que tem um carinho muito especial, muito grande e tá lá do outro lado do oceano, né? Nesse país que é nosso país irmão, eu digo pai, né? Tendo a ideia da constelação, que é Portugal, e eu vou falar com ela, essa pessoa que eu admiro, que eu tenho carinho, que eu tenho respeito, e vai falar um pouco sobre o lançamento do seu livro, com essa experiência de ser mãe. Carla Ribeiro. Seja bem-vinda, Carla. Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui contigo. Nossa, eu que fico, tenho uma satisfação enorme, né? A nossa amizade, o quê? 20 e tantos anos? Ai, não sei, não digas coisas Não, deixa, à né? minha Eu acho idade. melhor a gente deixar, porque isso não vem ao caso, né? Até porque a gente fala já que são amizades de vidas passadas, então o tempo aqui é irrelevante, não é Sim, verdade? de muitos anos atrás, muito, talvez sempre, talvez sempre. É, a Carla, já falando pra vocês assim, né, foi uma das pessoas que eu adquiri esse carinho, essa amizade, quando foi a primeira vez em Portugal. Isso foi em 2007, 2008. E eu fui a visitar uma outra grande amiga, que quem sabe eu tenho o prazer também de trazer pra vocês, a Marisa, né, que nos É. apresentou. Uma grande amiga que tinha morado no Brasil, foi pra lá, e aí foi minha primeira viagem para fora do país, experiência, enfim, conhecer essa figura que nós estamos falando. E o que eu me recordo, assim, era o aprendizado dessa experiência cultural, né? Porque nós brasileiros, quando vamos para fora, e principalmente em Europa, temos que se adaptar a várias questões. E a Carla foi uma que me ajudou muito nisso, com bastante briga e discussão, dizendo pra mim às vezes assim: ô Brazuca, pega tuas malas e volta pro teu Brasil. Quantas vezes é que nós nos zangámos, quase nos zangávamos, não é? Porque nós temos dizer mal de Portugal, não é? Nós temos Não, esta não é ligação. falando mal. É a minha, é aquela veia, e é por isso que a gente tá aqui com o podcast da crítica filosófica. Você sabe disso, né? Então, Sim, volta e meia, a disparidade cultural e as diferenças, né? Que é o que enriquece. Na verdade, eu amo isso. É o que enriquece. Mas daí quando tem intimidade, daí é uma coisa, né? A gente já vai direto, foi direto para essas difícil, se questões. bem te lembras. Foi complicado. No início eu não gostava de ti nem um bocadinho. É Bom, que nem um bocadinho. ó, escutaram o que ela falou? No começo ela não gostava de mim. Bem-vinda. Não, mas agora eu gosto imenso, imenso, imenso. E agora te amo. É que agora que a gente tá se expondo mais, é natural isso, né? Até quero que você fale agora, se apresente para as pessoas, como que chegou nisso aí, né? Como chegou agora esse momento, né? Com a Mara, que é sua filha, essa ideia do livro e tudo mais, porque né? Como te conheço, sei a tua trajetória, mas vamos falar um pouquinho para as pessoas como que é essa tua experiência de mulher, de profissional e de mãe. Bom, começando já a dizer que não é fácil, não é? Porque eu sou mãe e sou mãe a tempo inteiro. O pai da Integral, Mara, o pai da Mara não mora em Portugal, mora em Angola sim. e, portanto, eu sou mãe a tempo inteiro. Para além de ter o meu negócio e para além de ter todas as responsabilidades inerentes a cuidar de uma casa e do negócio e da filha. Portanto, não é fácil. Mas também te digo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi as opções que eu tomei para chegar até aqui. Eu Hoje eu sou acredito. muito feliz. Não, e é importante até essa narrativa, Carla, por conta assim, né? Às vezes, né?
o meu público, com certeza, é aqui no Brasil, provavelmente de início aqui no Sul, mas a ideia é todo o Brasil. E às vezes há essa percepção assim, lá na Europa é diferente, lá na Europa... Mãe é mãe, cara. Mãe é mãe em qualquer lugar do mundo, né? Com certeza. E repara, a minha filha tem 5 anos, ok? Eu estou sozinha com ela desde que ela tem 1 ano e meio. Portanto, todos estes anos eu tive que criar o meu negócio ao mesmo tempo que tomar conta de uma bebê. E repara, desde aquelas doenças típicas, às idas ao hospital às 3 da manhã, sozinha. Chegou uma vez que eu e ela fomos ao hospital ao mesmo tempo, ambas com Covid, cheias de febre. Sim, ainda teve isso. Para optar entre ela ser atendida ou eu ser atendida. Também eu acompanhei um pouquinho o teu drama, mas assim, eu quero que, para nós chegarmos aqui, eu quero que você conte assim, primeiro, porque eu te admiro muito, né, como pessoa, te admiro muito como profissional, né, a tua seriedade, então eu queria que você contasse um pouquinho lá atrás, porque eu falei, quando eu te conheci, você estava a lidar com arte, eu tinha recém lidado com arte, com teatro, me lembro que você apresentou até o rapaz, o Nelson lá, que foi uma figura e uma experiência para mim também, de conversar com ele, mas assim, eu quero que você conte um pouquinho, de maneira rápida, a tua trajetória, né, eu trabalhava assim, porque, né, como eu te conheço, eu sei que chegou ao ponto de você ser uma executiva de uma empresa internacional, você chegou a morar em Dubai, Angola e Dubai, teve essa disparidade cultural também, e aí passou pelas questões que você passou até voltar a Portugal e com a Mara e tudo isso. Eu quero que a gente explore um pouquinho essa trajetória. E por que isso, Carla? Porque eu acho bastante importante para quem assiste entender que não é uma questão de estar em Portugal, estar na Europa, estar aqui ou estar lá. As dificuldades ou as experiências ou a maturidade de um ser humano, e neste caso um ser humano mulher, estão em todos os lugares, né? Então, você tem uma história bonita para chegar até aqui. Então, eu queria que você falasse assim rapidamente, lá eu trabalhava assim, 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 até mostrar como que nós chegamos, né, nesse momento de você trabalhar aí com marketing digital e essa questão do livro. Então eu vou começar com uma frase que tu costumavas me dizer, que é: no tempo do Camões e do Vasco da Gama. Mas aqui eu vou ser obrigado a falar uma coisa, tá? Que ela ficou braba uma vez. Quando eu cheguei em Portugal, agora Portugal tá moderno, tá, gente? Mas quando eu cheguei em Portugal, eles tinham a carta de motorista. Carta de motorista é a nossa CNH aqui, a habilitação. E a carta de motorista, literalmente, era uma folha enorme. Não é verdade? Há muitos anos atrás. Muitos anos não, porque eu tava aí. Mas era uma folha enorme, gente. E eu achava aquilo, eu disse, meu Deus, o cara tem que desdobrar, né? Até ler isso aqui era tipo uma certidão de nascimento, bem complexo. E o pai dela, que é uma figuraça, né? Deixa um beijo já pro teu pai, pra tua mãe. O pai dela trabalha com seguros. Trabalhava com seguros, não sei se está aposentado agora, né? Reformado, eles chamam lá, né? E aí eu dizia assim, mas teu pai trabalha com seguro há muito tempo? Ela, não, trabalha há muito tempo. Nós falando de seguro de carro, de carta de motorista e tal. Eu falei, claro, teu pai já devia ter feito seguro até das caravelas lá, quando vieram descobrir o Brasil. E foi a piada da roda daí, né? Ele sempre se meteu com a minha idade. Dizia que eu era do tempo do Vasco da Gama, essas coisas. Mas aí, vamos lá, começou lá atrás, fazendo... Muito lá atrás. Eu fiz a faculdade, formei-me em gestão de empresas com especialização em marketing e, entretanto, eu sempre tive muita curiosidade e muita vontade de fazer teatro. Então eu curiosamente, fiz um curso de 4 anos com uma companhia de teatro brasileira, os Sátiros. Sim. Que ainda existe no Brasil. Um dos melhores, né? Com certeza. Não, mas foi absolutamente fantástico. E foi uma experiência muito boa porque me abriu os horizontes completamente, porque eu era uma menina muito protegida, com os pais que me deram uma educação muito boa, mas muito rigorosa. Muito tradicional, né? Ortodoxa. Tradicional.
E, portanto, o teatro abriu-me aqui uma série de portas e de ver outras formas de viver, outras formas de estar, enfim. E eu fiz os 4 anos, e quando eu já estava numa peça de teatro, eu ia fazer de Lua, sei lá, era uma coisa magnífica, eu estava a adorar, mas entretanto eu tive uma proposta para ir para uma empresa fazer aquilo pelo qual eu tinha estudado, portanto Sim. era marketing, e eu tive que optar, ok? Entre seguir uma coisa que eu sentia que era a minha vocação e que era aquilo que eu gostava realmente de fazer, que era o teatro, e sobreviver e ter a minha liberdade, não é? E ganhar dinheiro. E portanto eu comecei no marketing. Fiz todo um processo nessa empresa, era uma empresa de informática, e depois fui crescendo, não é? Sempre na área do marketing. Entretanto, houve aqui um período de tempo que eu também fiz rádio. Sim. Eu fui locutora de rádio, não tinha dito isso. Eu fui locutora do rádio durante 4 anos, tive um programa meu, que o que nós fazíamos era divulgar bandas novas de música. Foi o primeiro programa em Portugal a acontecer. Isso nunca tinha sido feito em Portugal. Portanto, sou pioneira. Olha aí, ó. Foi absolutamente fantástico. E depois segui a minha carreira no marketing, fiz cerca de uns 15 anos no marketing, passei por várias multinacionais, sempre na área de informática. Fui diretora de marketing de Portugal, Espanha, fiz todo um curso como diretora de marketing, mas depois, com uma dada altura, em que eu zanguei-me com o marketing, achei que já não era aquilo que eu queria, porque já não me trazia nada, eu já tinha feito tudo, não havia nada que me motivasse. E senti uma vontade de experimentar a área comercial, ok? E foi assim que eu passei para a área comercial numa empresa também de informática, para mim a melhor empresa de informática que nós temos, Cisco Systems. Fiz a progressão da minha carreira na área de comercial e foi aqui que eu fui convidada para ir para um distribuidor que trabalhava maioritariamente com a África. E, portanto, eu fiquei responsável com os PALOP, por 5 países de expressão portuguesa, mas em África. E, portanto, a partir daqui comecei a trabalhar sempre com a África. Sim. Daqui passei para outra empresa. É aí que você já está num nível de executiva, né? Não, já estava no marketing, já era diretora, não é? Sim. Pronto. Mas aqui, na área, eu comecei na área de vendas, não comecei como executiva, eu comecei por baixo. Aliás, uma das coisas curiosas que me aconteceu foi que, obviamente, no marketing eu já tinha um nome, já tinha carreira, ganhava muito dinheiro, como deves calcular, já era executiva, e quando eu decidi começar na área comercial, repara, ninguém começa numa outra área como executiva. Portanto, eu sabia que eu tinha que voltar um bocadinho atrás no nível do meu salário, mas eu sabia que isso era necessário. Não se começa a escrever sem se abstar. E eu acredito piamente nisto. O marketing, como marketing, tem noções de vendas, mas não na totalidade. Okay? Não, é que aí eu acredito. Sim, é que eu acredito também. E aí, né, a gente compartilha experiências dentro de empresas e também já validando aqui para as pessoas entenderem sobre carreira e tudo mais, e principalmente essa geração nova que está vindo, é que assim, nenhuma formação é absoluta e cada empresa que a gente entra, e cada área, e cada fase da empresa, e momento, principalmente hoje falando de questões globais, que você sabe, são diferentes. Então o profissional ele tem que se adaptar. Então não tem isso. Ele vai ter um conhecimento. Óbvio que ele vai ter um conhecimento. Mas a maneira de ele penetrar esse conhecimento e trocar com a empresa que ele está entrando, seja como um profissional efetivo, seja como um consultor, enfim, ele tem que ter uma adaptabilidade. Se ele achar assim, não, eu já sei, é só chegar e colocar, ele está ferrado. De maneira nenhuma. E passando do marketing para a área comercial ainda mais. Exato, já ainda muda. Eu não estava minimamente preparada para todos aqueles relatórios, forecasts, a obrigação de cumprir objetivos. Eu tinha objetivos no marketing. Não era de maneira nenhuma assim. Portanto, e o comercial, ele é a área de toda empresa, é o coração, né? É a área que é mais exigida de resultado, porque se o comercial não gira, a empresa não tem grana para os outros setores. Então, o comercial é sangue no olho, como a gente diz dentro das empresas. Eu costumo dizer, não querem dormir.
vão para a área comercial, nunca mais dormem, nunca mais têm férias. Essa é boa. Esquece, é uma preocupação. Se tu tens brilho profissional e se de facto te importas e se de facto queres ser um bom profissional e te empenhas, a área comercial tira-te o sono. Tira-te o sono. Mas também é muito bom, não é? Sim, é um desafio enorme. Mas assim, duas questões que eu vou trazer para você aí, para você explanar para o pessoal. Questão número 1, assim, você percebeu essa diferença numa empresa multinacional que já atende de forma outros países, daquilo que é o empresário conservador português, né? Você sentiu essa diferença? Sim, não há dúvida. Eu tive, durante 4 anos, trabalhei no marketing, mas numa empresa familiar, nacional familiar. Sim. A forma como esta empresa fazia a sua gestão versus aquilo que é uma multinacional é completamente distinta. Era aqui que nós discutimos lá atrás, quando eu te dizia que a pegada era diferente. E você me criticava, que eu dizia assim, Portugal é muito parado. Eu sempre estive habituada a multinacionais, eu sempre trabalhei em multinacionais. Sim. Portanto, para mim, esta era a realidade. Repara, quando eu trabalho numa empresa local, começo a ver a realidade do que é a gestão de uma empresa local, realmente é. E tinhas razão, não há dúvida nenhuma. Sim. Mas repara, nós em muitos aspectos, Portugal em muitos aspectos está muito avançado. Atenção que nós somos detentores de várias patentes, de várias invenções absolutamente extraordinárias. Continuamos a ter esse mérito, mas sim, em termos de burocracia... Não é que aquela discussão, né, até quando as pessoas me perguntam e tal, e até a última vez que eu tive aí, o que eu falo assim, a questão da Europa, e claro, a minha proximidade maior é com vocês, né, como uma amizade com você e o nosso pessoal aí, mas o que eu digo assim, vocês têm uma estabilidade muito melhor do que a do Brasil. Então, o que isso faz? Naturalmente, estabilidade gera um certo tipo de conforto, um certo tipo de comodismo. Nós, aqui, como temos uma instabilidade econômica, uma variação política gigante, um capitalismo bem selvagem, né? A modelo exatamente do que é a América do Norte, do que é os Estados Unidos. E não tendo a estabilidade que os Estados Unidos têm, embora agora, né, eles também estão lá com problema no câmbio e tudo mais, mas o Brasil sempre teve isso. Então isso faz com que o empresário brasileiro, de uma forma geral, ele se obriga a ter uma dinâmica, ele se obriga a ser criativo, porque ele passa por várias, vou usar esse termo, mas falências, né? Falta de grana, falta de recurso, o banco não ajuda, o governo não ajuda, os impostos não ajudam. Então isso é uma dinâmica que eu sei que Portugal tem suas dificuldades, tem suas questões, mas não é tanto. Mas aí vem aquela história, o bom soldado, é óbvio que ele vai estar mais treinado porque ele foi pra guerra. Quanto mais guerra ele foi, mais treinado ele vai estar. É uma coisa diferente do soldado, que não é que ele não é um bom soldado, mas tá lá no regimento estratégico, na parte burocrática. Então são questões que eu acho que mobilizam. Por isso, não defendendo, porque tudo que eu falo do Brasil, ela diz que eu tô defendendo o Brasil. Mas, inclusive assim, muitas pessoas não sabem. Mas os executivos brasileiros são considerados os melhores executivos do mundo, pela versatilidade. Mas isso vem tudo por quê? Por causa dessa base de todas as dificuldades que eles passam para ser executivo no Brasil. Então, olha, Wagner, eu até faria aqui uma comparação que é, tudo bem, eu acredito nisso, mas eu acho que isso é válido para qualquer ser humano. Sim, com certeza, com total certeza. Eu só estou falando assim, que no caso o nosso meio, e eu não estou falando de uma maneira positiva, eu estou falando que é tanta dificuldade aqui que causa esse tipo de formação, esse tipo de expertise. Mas claro, qualquer ser humano, com certeza. Não tenhas dúvidas. Foi a minha capacidade de adaptação que me permitiu fazer o percurso que eu fiz. Claro. Repara, eu saio de um ambiente que era aquilo que eu conhecia, que eram as multinacionais portuguesas, as multinacionais da Europa, sempre na Europa, que é uma forma de trabalhar completamente diferente. Passo para trabalhar com a África. E trabalhar com a África, acredita que não é fácil. Ótimo, você já colocando isso, né? Eu lembro, né? A gente tinha conversas na época ali, as questões que você passou. Me lembro quando você chegou em Dubai, inclusive você me mandou um vídeo
da vista do apartamento que você ia morar, maravilhosa e tal. Mas daí logo em seguida veio as dificuldades. É o que eu sempre digo, é a mesma coisa. Hoje eu resido aqui em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú no Brasil é uma referência tipo Algarve, né? Aí em Portugal. E as pessoas, nossa, você mora em Balneário Camboriú, nossa, melhor lugar do Brasil, e não sei. E morar é diferente, né, de visitar, né? Né, Erivelto? O Erivelto que tá aqui, que diga que a gente é parceiro aqui, o Erivelto também tá há anos aqui. Então a realidade do dia a dia dentro de uma cidade, por mais bonita, arrojada que o marketing mostre, ou lá fora se veja, turismo, não é a realidade interna. E eu quero aproveitar esse gancho, estou falando isso, porque eu quero perguntar para você até mesmo as dificuldades, que você fale um pouco sobre o fato de você ser uma executiva mulher em Dubai ou na África, que país, né, uma região bem machista, né, de uma cultura machista, essa que é a verdade, né? E como é que você sentiu isso e como é que foi lidar com isso? Eu primeiro vivi em Angola. Sim. E em Angola, as mulheres são respeitadas, ok? Mas eu senti que as mulheres eram mais respeitadas quando são casadas e com filhos. Isso é extremamente importante. E, portanto, eu Que é um casada... comportamento, mas é um comportamento machista, né? É um comportamento machista. De certa forma é cultural. Sim, cultural, lógico. A gente está falando de cultura, mas é um comportamento machista. Não vou qualificar se é machismo ou não, mas é uma realidade. As mulheres, por exemplo, em Angola existe o mês da mulher. O mês da mulher é uma data importantíssima. Eles valorizam imenso a mulher. Eles valorizam as pessoas mais velhas de uma forma que eu admiro e eu aprendi muito com a cultura angolana. Okay? Tem uma postura que é, se eu estou a fazer o almoço e aparece alguém para almoçar, venha mais um, venha mais dois, venha mais três, divide-se, ok? O que eu tenho é para ser dividido, para o bem ou para o mal, mas é para ser dividido. Tem aspectos que a gente tem muito, na verdade, todas as culturas, de uma forma, nos acrescentam, né? Com certeza. E eu acho que eu acho que o importante da globalização, isso era um tema que eu discutia muito quando eu estava fazendo a faculdade de filosofia, porque na época meus professores, numa certa maioria ali, com um pensamento meio, enfim, olhavam para a globalização somente do aspecto capitalista e a discussão financeira. E não olhavam para o aspecto principal da globalização, que é essa troca multicultural, esse crescimento, essas sementes daquilo que é bom. E eu acho legal isso, entendeu? Então, quanto que a gente aprende, né? Muito, muito. Repara, o respeito que têm pelas crianças é muito bonito e eu aprendi muito, muito mesmo. Também tem depois um aspecto, até teve aspectos menos bons, da segurança, ou a insegurança que eu sentia, se bem que eu estava exatamente porque era executiva, estava muito protegida, vivia numa zona onde a segurança era maior, mas eu senti-me sempre muito insegura, muito. Os assaltos e o crime violento era uma realidade e, portanto, eu senti-me sempre muito insegura. E passei várias dificuldades e vários sustos. Eu lembro-me de um episódio, posso-te contar uma vez, no aeroporto de Angola, nós fomos interpelados por uns polícias que não são bem polícias, eram seguranças do parque de estacionamento. E então os senhores quiseram multar na altura o meu marido, porque ele deitou uma beata para o chão e não havia cinzeiros em lado nenhum, eles diziam que nós estávamos a sujar o país. E repara, quando olhas assim para o lado, havia lixo em todo o lado. Lixo, mas lixo em todo o lado. E o meu ex-marido perguntava, mas estão-me a multar porque eu mandei uma beata para o chão? Porque assim, eu tinha que ir dentro do aeroporto e pôr a beata dentro do aeroporto. E curiosamente não nos deixaram sair. Queriam nos multar, depois queriam nos multar para a delegacia. Ok? Porquê? Porque, obviamente, queriam ajuda. Corrupção, aqui a gente chama de corrupção. Eles queriam um agrado. Eles queriam um agrado. Queriam um agradinho, queriam um miminho. Então, o meu marido deu-lhes esse agradinho. Não, e é legal falar isso, Cati, porque.
Desculpa, Carla. Katia é só entre amigos. Carla, é legal falar isso porque assim também, o que eu gostaria também na nossa conversa e outras que podemos ter, é porque as pessoas, eu sempre digo, compartilho com outras pessoas, né, a importância de poder mandar um filho para fora do país antes de entrar numa faculdade ou durante a faculdade, para ter uma visão multicultural. E para quê? Para que quando volte para o Brasil também aprenda a respeitar, valorizar, enfim, traga essas questões culturais e vem também a isso, porque assim, tudo que acontece no nosso país parece que é só o nosso país que é corrupto, que é só aqui que os políticos são desagradáveis, que é só aqui que existe o agradinho, e não é, isso existe lamentavelmente no mundo todo, né? Lamentavelmente. Então o ser humano tem muito para evoluir. Não é para também assim, então não vamos dar importância para isso no Brasil porque existe no mundo todo. Não, só não vamos também crucificar o país como se fosse o único que existe isso, né? Porque daí fica assim, tudo lá fora é melhor, aqui é sempre uma droga. Porque o problema do brasileiro é isso, ele só lembra de ser brasileiro na Copa do Mundo e na Copa do Mundo. Me ajuda a lembrar se tem mais algum momento, Erivelto. Copa do Mundo que ele lembra que ele é brasileiro. Vão vestir a camisa. E Olimpíada. A Olimpíada também ajuda. Né? E Carnaval é festa. Então, cara, não, o Brasil tem muitas riquezas também. E as coisas que nós temos ruim aqui, lamentavelmente, tem nos outros países também, né? Sim. Mas aí conseguiu resolver. Tem muitos desafios. Agora tem muitos desafios e, olha, demoraríamos aqui horas a conversar sobre Angola. Mas aí me fala, daí você foi para Dubai. Depois eu fui contactada por uma empresa, curiosamente, através do LinkedIn. Sim. Fui contactada através do LinkedIn. Eu até achei que aquilo era brincadeira, ou era aquelas coisas que vemos às vezes que não são assim tão fidedignas, mas não. Então fiz uma série de entrevistas, fui passando sempre as entrevistas, eu nem queria acreditar, porque aquilo era uma empresa multinacional muito grande na área da aviação e também na área de tecnologia, mas para a área de aviação e segurança aeroportuária. E eu não tinha qualquer experiência, não tinha. Portanto, eu achei que aquilo não era bem, isso não vai acontecer nada. A verdade é que eu fui passando todo o processo, que foram várias entrevistas, sempre em inglês, mas eu sou fluente em inglês, portanto, sempre em inglês, e depois fui convidada a ir fazer a última entrevista ao Dubai. Uhum. Agora, curiosamente, eu tinha ganho uma viagem às Seychelles, ok? No trabalho que eu tinha, não é, na altura, e então, a entrevista no Dubai era exatamente na data em que eu tinha a viagem às Seychelles. Eu não queria perder, era um prémio, era uma honra, aquilo era o Champions Club, portanto, aquilo era uma honra ir aqueles dias às Seychelles com os colegas e com o presidente e não sei o quê. Então eu disse que não podia naquela data, se podia ser mais tarde, e na altura a pessoa que depois foi o meu chefe disse que não. Então se eu não estava interessada, que não. E foi uma coisa curiosa porque eu senti que eu queria mesmo fazer aquela entrevista e arranjei uma forma de o fazer. Sabes como? No dia que eu cheguei das Seychelles, eu peguei nas minhas malas, deixei em casa, eu tive que fazer uma apresentação em 5 horas, tive que fazer a apresentação, comer, fazer uma nova mala, ir para o aeroporto e viajar para o Dubai. Olha aí. Eu durante 3 dias não dormi. Cheguei ao Dubai, fui a correr para a empresa e pedir ao hotel um carro, porque não havia táxis em lado nenhum. Desde que eu estou no Dubai, sozinha. E lá vou eu a correr para a empresa, estive lá, o computador não funcionava, os cabos não funcionavam, correu tudo mal. E na altura eu levanto-me, ponho-me em pé e digo, posso fazer, utilizando o computador desse tal senhor que depois foi meu chefe, posso fazer a apresentação de pé? Que nada funcionava. Eu disse, se sentes confortável, faz. Fiz a apresentação, acabei a apresentação, fui-me embora com a sensação de dever cumprido. Sim. Mas pensa, é para esquecer. Isto correu tudo tão mal, tão mal, tão mal. É para esquecer. E eu fiquei com o lugar. Olha aí. E passado um mês, eu estava, portanto, a ir para o Dubai, a fechar o contrato, e fiquei com a residência em Angola. Portanto, com o contrato no Dubai, mas com a residência em Angola.
Mas eu passava a minha vida a viajar. Eu ficava uma semana, 2 semanas no máximo em Angola, e o resto andava por essa África, não é? A visitar os Sim. meus clientes, e portanto foi uma altura absolutamente fantástica, porque me fartei de viajar, fartei de conhecer sítios, pessoas. Eu tinha uma vida Conhecer sítios são lugares, tá, pessoal? É o termo português para lugares que a gente fala, é sítio, tá? Não é sítio. Para nós, sítio aqui é, como é que eu vou dizer? Diminutivo de fazenda, entendeu? De terra, locais. tá? Ah, Então foi fantástico, porque mas aí, permitiu-me conhecer muitos países. sim, mas aí veio a fase de transformação ali, né? Aí veio Depois nasceu a Mara. veio a Mara, exatamente, né? Nasceu a Mara, e portanto, quando nasce a Mara, eu decidi conscientemente que eu não queria viver em África. Sim. Pelo acesso Mas é onde eu queria, se você permitir, eu quero explorar um pouquinho essa situação. Aí veio, você engravidou da Mara, e como é que você sentiu lá? É aí que entra. Houve um acolhimento da empresa, da cultura da empresa, ou foi aquela coisa, não, cara, agora temos que resolver como é que vai ser. Olha, repara, como eu disse, o meu contrato era com a empresa no Dubai. Sim. Okay? E eu tive a sorte e o privilégio de ter um chefe, o Roger Jacuzzi, que foi sempre foi o melhor ser humano, o melhor chefe, o melhor líder. Eu só tenho coisas boas para dizer daquele senhor. O que ele me ensinou de política, de estratégia, de tudo. Ele foi um mentor, um líder absolutamente fantástico e também um ser humano de exceção. E, portanto, ele ficou feliz por mim, ele abraçou-me e ficou extremamente feliz por mim. Mas aí foi um acolhimento mais da parte dele, né? Mas a da empresa também. A da empresa, então... É porque, de forma geral, a gente ouve muito, né? Que as empresas fora e multinacionais de grande escala são mais secas, né? São mais rígidas com as suas políticas internas, né? Não é a minha experiência com esta empresa, a Cita. Não é a minha experiência. Que bom. Foram absolutamente porque isso faz diferença. Isso faz diferença, né, Carla? Não, faz toda a diferença. Repara, só para tu teres ideia, o meu contrato era realmente, como eu disse, no Dubai, mas a minha responsabilidade era com os PALOP, com estes países em África, ok? Os países de expressão portuguesa. E repara, eu tinha que ficar, era política da empresa, eu ter que ficar a morar num dos países que eu representava. E quando eu decido, quando eu engravidei da Mara e decido que não quero mais viver em África, eu sabia que não havia lugar para mim. Mas eu assumidamente, eu já sabia que não havia lugar para mim, porque se eu não quero ficar em África, se eu trabalho com a África, então, ok, eu já sabia que a empresa iria dizer-me, gostamos muito de si, mas pode ir embora, não é? Porque se não quer ir para a África, aqui a gente usa o termo desligamento. Mas não foi o que aconteceu. O Roger Jacuzzi, ele foi falar com o presidente e abriu uma exceção e ele permitiu que eu vivesse no Dubai e continuasse a trabalhar com os países. Portanto, imagina, quem é que pode dizer uma coisa dessas? Sim. Eu fui muito bem acolhida, fui muito bem tratada e a minha filha tinha 3 meses. Sim. 3 meses. E eu mudei-me com, na altura, o meu marido, a minha filha com 3 meses, e mudámos para o Dubai. Tivemos o mesmo hotel. Eu tive que comprar casa, alugar casa, comprar carro, montar toda a casa, enfim, foi como uma criança com 3 meses. Além do grande choque cultural, que eu me lembro de a gente conversar e você falar, né? Você sair da Angola, que é um tipo de realidade, para Dubai, que é uma outra realidade, né? São duas pontas bem extremas, né? De realidade social da cidade, né? Eu ia falar da polis, né? Bem filósofo. Mas da realidade da cidade, né? Uma cidade toda tecnológica, né? Dubai. Tanto, aliás, até para falar para você, aqui eu tô fazendo uma crítica aqui, né? A Balneário hoje, eu não sei por conta do que até agora ainda não descobri onde é que começou essa conversa. Começou por causa dos arquitetos.
Balneário agora eles dão pra falar, assim, algumas pessoas que é a Dubai do Brasil. Cara, tá longe de ser qualquer coisa perto de Dubai, mas eu acho que foi por causa de alguns prédios aqui, que são os mais altos, inclusive, do Brasil, e tem uma tecnologia aí de engenheiros que trabalharam em Dubai, ou são de Dubai, eu não sei direito bem essa história. Eu sei que começaram a falar isso, né, Erivelto? Começaram a usar essa terminologia, né? Balneário é a Dubai do Brasil, mas tá muito longe. Mas há esse choque, né? Houve também esse choque para você. Claro. Sim, repara, as pessoas conhecem o Dubai porque vão visitar. Estão lá 3, 4 dias, acham aquilo absolutamente fantástico, porque tudo é tecnológico, é muito bonito. É uma cidade criada de raiz no deserto. Sim. Portanto, tem a organização. E criada por gente rica, né? Que é totalmente diferente, né? Sim. Olha, só para teres ideia, a primeira vez que eu fui ao Dubai não havia pássaros, nem mosquitos. Era coisa que não existia no Dubai, nem pássaros, nem mosquitos. Agora já existe? Agora já existe. Levaram mosquito. Acho que ainda não, mas vamos levar os mosquitos aqui para incomodar um pouquinho, porque tá muito tranquilo. Mas é incrível, já viste? É uma coisa que é estranha. Tu vês árvores e não vês um pássaro, não existiam. Era estranhíssimo. Mas existem várias diferenças culturais. Como tu sabes, no Dubai, sendo um país, pronto, muçulmano, e as mulheres não podem se vestir de determinada maneira, não pode haver contacto físico, mesmo casados não podia haver. E atenção que eu utilizei o tempo verbal certo, não podia haver contacto físico. E durante estes anos que eu passei, que eu fui ao Dubai, houve uma transição, uma evolução. Quando eu me vim embora, eu pensava que eu nunca ia ver isto, mas quando eu me vim embora, eu já via casais de mãos dadas. Mas o que a gente também acompanha, né, tá tendo que ter uma ruptura, até porque se Dubai, dentro daquilo que ela propõe de ser um modelo de cidade moderna, etc., não tem como querer sustentar, porque é uma cidade global, cosmopolitana, né? Não Sim, tem... é muito estrangeiro, 90% são estrangeiros. Exato, é como Londres, né? Que as pessoas, Londres, né? Eu sempre falo, né? Também tive a oportunidade de conhecer Londres, né? Morar um tempo lá, não em Londres propriamente, mas você também conhece lá, a gente fala. Você falar de Londres, você falar, Dubai eu não conheço, mas você estava lá, falar de Dubai, mas vamos falar aqui do Brasil, de São Paulo, e dizer que porque conhece São Paulo, conhece o Brasil, dizer que conhece Londres, conhece a Inglaterra, ou dizer que conhece Dubai, conhece, né, os Emirados Árabes, não, né? Óbvio que não. Cada Emirado é diferente do outro. Dubai é muito europeu, ou seja, o Dubai está muito aberto. Exato. No Dubai, eu vi senhoras de calções e camisolinha a correr nas ruas. Sim. Não havia problema absolutamente nenhum. Agora, se tu fores para um outro Emirado, isso já não acontece. Exato. Mas há regras. Eu uma vez tive que ir tratar de um documento oficial e levava uma saia acima do joelho e não me deixaram entrar. Sim. Ok? Portanto, há regras que têm que ser cumpridas. Agora, o curioso disso é assim, né? Tipo... Sou obrigado a falar, né? Vai lá, não pode entrar com a saia acima do joelho, mas eles vêm tudo aqui para ver o pessoal com a saia bem acima do joelho, né? Mas olha, Wagner, no Dubai há de tudo. Quando eu digo de tudo, eu digo tudo. Acredito. Tudo. É muito camuflado. Exato. Mas isso não é... Mas isso não é Dubai, né, Carla? Isso não é Dubai. Isso é... O mundo inteiro é assim. É a hipocrisia social, né? Vamos vender uma imagem aqui, mas internamente a gente sabe como está acontecendo. Mas aí, ok, voltamos para Portugal com a Mara, né? Sim, depois tive um episódio assim, complicado de saúde, tive um episódio muito grave. Teve essa questão, né? Muito, muito grave, já tinha tido alguns, aliás. Que inclusive começou em Dubai, né? Não, começou muito antes, eu tive cancro. Mas teve aquele ponto crítico, você estava em Dubai. E depois tive vários episódios, e tive outro no Dubai, muito grave, tive 3 meses, quase no hospital. Acho que foi uns 3 meses. 2, 3 meses. E claro, não é? Tive que parar de trabalhar
E quando acabou, finalmente saí do hospital, os médicos disseram que se eu quisesse ver a minha filha crescer, eu não podia mais ter a vida que tinha, porque eu passava Sim, a vida a ver. E tinha muito stress, muito stress. Então, eu decidi voltar para Portugal. sim. Mas, ao mesmo tempo que decidi voltar para Portugal, também não foi uma coincidência, mas aconteceu ao mesmo tempo, passei pelo meu divórcio. Sim. Tínhamos ideias diferentes, tínhamos caminhos diferentes, decidimos pelo divórcio, então eu decidi regressar a Portugal. E ao regressar a Portugal, cheguei cá sem trabalho, sem emprego. Não sei se vocês sabem, mas no Dubai não se fazem descontos, portanto não existe aquilo que nós temos aqui em Portugal, que é o subsídio de desemprego, a ajuda Aqui económica. tem também, Tá? aqui tem um auxílio de 6 meses, né? Auxílio-desemprego, isso. Mas com Aqui em Portugal não é contratos, assim. só que em contratos de executivos não tem, porque o executivo ele não é, a gente fala que ele não é contratado no regime trabalhista normal, né? Ele é feito um contrato como se fosse uma empresa aqui no Brasil, Ah, ok. né? Ok, aqui não é assim que funciona. Aqui Sim, qualquer pessoa que tenha um trabalho por conta de outrem faz os descontos para a Segurança sim, Social e no caso do contrato, tem sim, essa, portanto, tem direito a essa compensação. Eu não tinha. Portanto, quando eu cheguei a Portugal, eu não tinha emprego, não tinha essa compensação, tinha uma criança com 1 ano e meio e recuperando a saúde. a recuperar, sim, porque ainda tive que fazer mais uma série de cirurgias. Sim, eu me lembro disso. Quando finalmente recupero disso tudo, o que é que acontece, Wagner? A pandemia. Mas isso não foi só você, né? Vários passaram por isso. O Lady Murphy, Me incluo. lembras-te de dizer que a Lady Murphy foi inspirada em mim? Uhum. Aqui está. Não, acontece a pandemia, portanto. Eu começo o meu negócio exatamente quando estoura toda esta questão da pandemia. Sim, E foi assim que eu comecei o meu negócio. sim. E o livro? E o livro? Depois de eu ter feito um percurso, e repara, eu tive que estudar, eu tive só porque tenho experiência em marketing, volto a dizer, só porque tenho experiência em marketing de imensos anos, tenho experiência de vendas de imensos anos, Mas e tem num uma contexto atualização, né? nacional e internacional. Mas marketing digital é algo que é completamente diferente. Portanto, eu tive que estudar, eu tive que Sim, voltar a fazer formações, tudo isto durou muito tempo. Comecei com um cliente, okay, que eu hoje chamo o cliente estrela, Casa Soluções, que confiou em mim desde o início, foi com eles que eu comecei e são meus clientes até hoje. E, portanto, comecei a fazer esse trabalho com eles, comecei a angariar mais clientes, sempre com formação, sempre tendo formação. sim, E só depois de anos de ter toda esta experiência que eu também fiquei com coragem de dizer assim, ok, agora já percebo um bocadinho disso. Já passaram aninhos, sim, já tenho alguma experiência, já tenho toda a minha experiência com pequenas empresas e empreendedores. Okay? Portanto, eu conheço neste momento bem o mercado nacional nesta vertente. Okay? Eu trabalho apenas com empreendedores e pequenas empresas. Portanto, eu achei que, pegando em toda a minha experiência que eu tenho em todas estas áreas, eu já fiz. Eu também sou life coach, portanto, também emprego essas técnicas quando faço consultoria. Eu decidi ajudar esta empatia, que não é uma empatia, é quase o pouco que existe em Portugal. Cerca de mais de 80% das empresas que existem em Portugal são pequenas empresas. sim, Portanto, muitas, mais. E, portanto, eu decidi que colocaria tudo isto que eu conseguia criar de conhecimento exatamente para estas empresas e estes empreendedores. E foi assim que surgiu. Porque eu achei que, a dada altura, as empresas, estamos a passar aqui um caso complicado em Portugal, não sei se já ouviste, em plena crise política, com o primeiro-ministro a pedir demissão eu vi, vocês estão com um probleminha aí também. Ó, gente, aqui vale, ó, é uma coisa que a gente, talvez você viu aí no Jornal Nacional, que é o jornal mais conhecido aqui, mas Portugal, nesse momento, também tá com um probleminha lá com o primeiro-ministro. Então não é só o Brasil que tem esse problema. Bom, não vamos entrar no viés querendo, político. não querendo isso cá, porque eu acredito na inocência de todas as pessoas até prova em contrário. Portanto, o que aqui está. Mas, de qualquer modo, o que eu sinto também já há um tempo para cá é que, de facto, as pessoas estão a sentir dificuldades porque
o aumento de custo de vida foi tremendo. Sim. E as pessoas estão a desinvestir um bocadinho naquilo que acham que pode ser supérfluo. E, portanto, têm ainda a desinvestir um bocadinho naquilo que são os refletores das redes sociais. Porquê? Porque também já existem imensas ferramentas, imensos cursos, e as pessoas preferem até elas próprias começarem a fazer as suas próprias redes sociais. Sim. Ok, então vamos nos adaptar. Então eu escrevi este livro exatamente nesse sentido. O que eu sinto é que as pessoas hoje em dia estão muito focadas na execução daquilo que é a gestão das redes sociais, ou seja, fazerem posts, etc, etc, mas depois não fazem aquilo que é para mim o essencial, que é o que está por trás, que é a estratégia. Sim. É saber exatamente o que é que se pretende do negócio, saber quais objetivos têm e depois colocar em prática uma estratégia que lhes permita chegar do ponto A ao ponto B. Sim. E, portanto, as pequenas empresas, os empreendedores, não fazem, não sabem fazer e precisam de ajuda. Até vou te perguntar, aproveitando, né, explorando essa troca, esse intercâmbio cultural. Aqui no Brasil é muito dinâmico, né? Sempre tudo é muito dinâmico aqui. Mas hoje há também, assim, como é que eu vou chamar? Uma poluição de informações, uma desconjuntura de informações, porque todo mundo é especialista em marketing digital, todo mundo vai fazer bombar a rede social, todo mundo vai vender, blá, blá, cursos e treinamentos via internet mágicos, né? Não sei, como é que tá aí? Aí também tá aparecendo, tá igual? Não, é igual, e mais te digo, nós consumimos muito aquilo que são os conteúdos brasileiros. E eu tenho esta noção, o Brasil está anos-luz, nesta área está anos-luz. Estão muito mais avançados que nós. Portanto, nós consumimos muito aquilo que são os mentores destas áreas do Brasil. Sim. Okay? Mas aqui está a acontecer o mesmo. Eu vejo pessoas que têm experiência de um ano e acham que têm todo o conhecimento e mais algum para poderem... Isso aí que em todos os mercados, né? Todos os mercados acontece isso. Inclusive, vou fazer a narrativa aqui para quem está nos assistindo. Por exemplo, né? Eu 20 anos, esse ano, em 2023, 20 anos de constelação familiar e tomei a iniciativa de, não que eu vou deixar de ser constelador, que isso não se deixa, mas não vai ser mais o meu escopo principal de trabalho. Vou fazer com convites, obviamente, né? Com maior carinho. Mas é por causa disso. As pessoas fazem, às vezes, um curso online, não menosprezando, até porque é um trabalho de terapia. Querem ajudar pessoas de fato, muitas têm essa vontade. Mas não é simples assim. E eu tô falando de constelação, mas isso é marketing digital, isso é qualquer área. E aí, só que complica um profissional que já está há anos no mercado, que já tem uma experiência mais longa de tudo, se debater, porque o mercado fica, desculpa a palavra, mas prostituído. Essa é a palavra, né? Sim. Muitas pessoas fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, para ganhar qualquer dinheiro, entendeu? Sim. E, lamentavelmente, e aproveitando, porque você é do marketing digital... E eu vou te falar até uma das questões também que me incomodaram e tomei uma decisão aqui com o pessoal da produção e tudo mais. E também meu forte sempre foi comunicação. Uma das coisas que facilita a gente estar aqui é por causa dos anos de consultório, né? Tecnicamente entrevistando pessoas. Mas assim, lamentavelmente, hoje as pessoas elas não vão olhar teu currículo, né, cara? Elas não vão lá... ver se você tem 20 anos de experiência, se você tem uma formação, estou pegando aqui meu exemplo de filosofia, ou no teu caso, qual é a faculdade que você se formou, ou quais as empresas que você prestou trabalho, elas vão olhar quantos seguidores você tem. E isso é lamentável, porque ter seguidores não quer dizer que você seja realmente bom, né? Zero. Eu vi um cara dizer uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou, cara, se o Hitler tivesse vivo hoje, talvez ele tivesse 5 bilhões de seguidores, isso não quer dizer que ele é bom. Tal e qual, é que é isso mesmo. Agora, um influencer pode ter 1 milhão de seguidores. Se não conseguir converter, não tem valor nenhum. Também... aí a conversão já é outro pau, mas eu digo assim, as pessoas valorizam por isso, né?
Mas lá está, por dizer, como é que os influencers sobrevivem? Exatamente pela publicidade, pelas conversões que eles dizem e afirmam que vão ter. E eu dei o exemplo dos influencers porque é algo que toda a gente quer ser hoje em dia, não é? O digital, de conteúdo digital. A gente acha que vai ser rico tendo não sei quantos milhões ou não sei quantos número de seguidores e que vai receber imenso dinheiro. Isso é um erro de pensamento terrível. Existem influencers que vivem disso? Existem, mas são raros. Sim. Okay? E, portanto, isso também é uma mensagem para aquilo que são as pessoas mais jovens, que o sonho delas é ser influencer. Eu já apanhei alguns, não ia ser influencer. De quê? Sim. Não é? Portanto, atenção a isso. Não é uma profissão, ninguém consegue viver disso, ou raramente alguém consegue. Não, e também tem. E é interessante isso que você está colocando, porque eu conversando até com o Alan, que é o que cuida aqui do nosso trabalho na parte de marketing digital, e falando assim, cara, se todo mundo for influencer, quem é que vai trabalhar? Detalhe, eu não estou falando que o influencer não trabalha, não se trata disso. Mas isso, claro que trabalha muito. Porque aonde eu entro, até uma discussão também que eu tenho com um dos nossos patrocinadores, até a Erivelto, nosso patrocinador, já está aparecendo aqui embaixo, né? Nós temos a Estribos, que é um patrocinador, que é uma indústria que trabalha com a parte de acessórios automobilísticos. Então é um mercado grande, acessórios automobilísticos. Para essa peça da Estribos existir, tem que ter alguém lá na fábrica produzindo. Certo? E eu tô pegando esse exemplo, como também nós temos aqui, agora é hora de fazer a propaganda, né? Nós temos também a distribuidora aqui de vinho, a Malbec. Para esse vinho existir, tem que ter alguém lá produzindo, tem a vinícola, né? Tem o engarrafamento, enfim. Ou seja, eu tô falando que tem... Se todo mundo for trabalhar só no virtual, só seja como influencer digital, seja como outras questões do marketing aí, seja até que eu já trouxe uns meninos, aqui tem podcast e tudo mais, não, vamos trabalhar só com investimento, né, porque até isso hoje está se vendendo, eu não sei como é que está em Portugal, mas porque o Brasil está começando a entender a parte de investimentos, de fundos, de ações, né, ganhar dinheiro com ações, né, que não é uma cultura do Brasil, é uma cultura mais americana. Só que está se vendendo a ideia assim, você não precisa trabalhar, você vai só viver de investimento. Então, se todo mundo for fazer investimento, e lembrando, o mercado de ações depende do mercado industrial, depende, né, do PIB do país, mas vamos dizer, e todo mundo migra para isso, quem é que vai produzir? Não, e depois há outra quem é que vai produzir comida? Quem é que vai produzir carro? Quem é que vai produzir casa? Quem é que vai fabricar o celular? Quem é que vai ser o técnico aqui? Gente, não é assim. Eu acho que nós estamos entrando numa fase que nós podemos, sim, ter mais de uma profissão, sim, ter mais de uma forma de ganho. Mas eu sempre acreditei que nós temos que ter a nossa função ou a nossa profissão ou o nosso ganho de origem. Então eu trabalho nesse setor, ganho meu dinheiro aqui, mas ganho meu dinheiro lá, mas também faço isso. Sou um influencer da minha área, como engenheiro, como médico, enfim, no sentido de multiplicar conhecimento, no sentido de melhorar os aspectos sociais, os aspectos humanos. Só que hoje as pessoas não estão olhando para essas ferramentas ou para esses modelos como algo que acrescenta e melhora a vida humana, mas sim como não, cara, é uma mina de dinheiro. Ou eu tô errado? Isso são as métricas da vaidade. Sim. Não é? São as métricas da vaidade, que não tem nada a ver com o negócio. Não é? As pessoas hoje em dia valorizam-se muito pelo número de seguidores e pelo número de views e o número de likes e isso é um erro terrível. E as pessoas pensarem que poderão fazer a sua vida exclusivamente baseada nisso, isso é efêmero. É algo que não existe. Portanto, eu acho que as redes sociais, e Wagner, não me entendas mal, eu acho que eu trabalho com redes sociais, é o que eu faço hoje, é marketing digital, é muito mais do que redes sociais. As redes sociais é só uma parte do marketing digital. Sim. Mas sim, são imprescindíveis, não há dúvida nenhuma. Mas eu digo algo que até é muito polémico, que as redes sociais não vendem.
Mas aí vem uma outra questão que também ninguém pensa, que não que seja errado, que eu não acho errado uma empresa ganhar seu dinheiro. Toda empresa funciona, isso é uma questão que eu trago da sistêmica, da constelação, que eu sempre trabalhei com constelação em empresas, né? A visão sistêmica dentro das empresas. Então a empresa é feita para ganhar dinheiro, uma família é feita para ter amor, uma empresa é feita para ganhar dinheiro, ponto. Mas o que não se percebe é que dentro de todos esses movimentos e tudo que está se fazendo, quem está realmente ganhando são as grandes empresas das redes sociais. Sim. Cada vez aumentando mais o seu poder, né? Sim, porque as redes sociais o que fazem, e a função delas, é criar relacionamento e proximidade. Ok? Essa é a função das redes sociais. A venda vem depois. A venda tem a ver com a qualidade mas hoje em dia essa seria a função ou é o que é, mas na verdade hoje eles têm um poder muito grande pelo conhecimento que eles têm de cada pessoa, né, Carla? Hoje tem um documentário na Netflix, eu não sei qual é o nome aí em Portugal, porque às vezes muda o nome, mas aqui falando sobre as redes sociais, inclusive muitos dos ex-executivos e criadores, até o cara lá que criou o botão, ou botou o vermelhinho ali, que alguém clicou lá, que vai aparecer na ícone, né? Vamos falar ali do Facebook, do Instagram, alguém entrou, alguém falou. O cara que criou esse botão, que faz você se reconectar, vale a pena assistir, assista isso aí. Eles falam que eles mesmos não deixam os filhos ter redes sociais, porque passou da funcionalidade de dizer que conecta pessoas. É muito bom conectar pessoas, mas na verdade eles criam bancos de dados que hoje eles sabem tudo de cada cliente, o que cria um mailing direto e reto para venda. Essa é a verdade. Hoje, aqui a gente discute muito, você está falando de alguma coisa, tá? Isso é fato. Acho que todo mundo já viu. Você está falando, o meu celular está aqui perto. Por exemplo, vou falar agora aqui. Por exemplo, eu não é da minha prática fazer ciclismo, não tenho interesse em fazer ciclismo, mas se eu falar a palavra comprar bicicleta, meu celular captou de alguma forma e vai aparecer anúncio de bicicleta para vender para mim. Exatamente. Mas então isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu digo, as redes sociais como posts e publicações, ou seja, é esse tipo de gestão que estou a falar que eu digo que não é isso que vende. A publicidade é que vende. Exato. É a publicidade que vende e nós somos constantemente bombardeados por publicidade. Aí você falou a palavra-chave, que eu acho que essa é a questão. O modelo publicitário de venda com o marketing é que mudou. Totalmente, é extremamente agressivo. É por isso que há uma parte do meu livro que eu falo dos perigos das redes sociais. É extremamente importante, porque não seria sequer responsável da minha parte. E eu acho que nós temos essa responsabilidade social também. Eu nunca disse, em qualquer meu discurso, eu nunca digo que faça isto e terá não sei quantos mil seguidores. E esse é algo que tu não imaginas a quantidade de pessoas que prometem essa entrega. Faça isto e terá não sei quantos X de vendas. Ok? São promessas falsas. Exatamente. Eu até te falo assim, vou compartilhar, falando com você e compartilhando com as pessoas também. Uma das questões também que me fez repensar em uma carreira como terapeuta, continuar com uma carreira de terapeuta, voltando a dizer, eu tenho os meus clientes que eu atendo há anos, né? Tem cliente aí de 20 anos. Vou continuar atendendo com todo carinho, porque já é uma amizade também. O meu interesse ainda é com empresas, porque é uma dinâmica bastante desafiadora. Mas falando do atendimento individualizado, uma das questões que me fez repensar isso que eu estou falando é porque o conhecimento do que é um projeto de marketing social, etc., que tem que investir tempo, investir dinheiro, investir muita informação, que já é replicada por dezenas,
milhares de outros profissionais, não vale a pena. No meu caso. Porque o que eu estou dizendo? O meu serviço é o quê? É uma prestação de serviço, é um horário. Eu estou vendendo um horário. Então, para eu fazer todo esse movimento, toda essa energia, para vender 1 hora do meu atendimento, por mais que seja um valor agregado alto, não compensa. A régua não compensa. Porque isso é aplicado numa venda de livro, numa venda de um produto, numa venda... Aí, beleza, aquilo vai... Aí entra o que você vai dizer, que aqui no Brasil tem... mas o fulano que é coach, o fulano que é mentor, o cara tá tirando... Vou falar no nosso dinheiro aqui, o cara tá tirando 200 mil reais, uns 30 mil euros. Cara, mas o cara já fez toda uma trajetória que não começou hoje, e ele, para te atender, vai cobrar, no dinheiro aqui do Brasil, 2 mil reais, entendeu? 300 euros. Aí, ok, mas aí entra exatamente o que você falou. Achar que porque eu entro numa rede social, faço um planejamento e amanhã eu tô cobrando a mesma coisa é mentira. Ponto. Até porque existem milhares de pessoas oferecendo muito mais barato do que isso. Então, a minha conclusão como gestor foi, e como planejamento estratégico, é que eu fazer esse movimento para vender terapia não compensa. Sim. Então eu continuo da maneira tradicional, tenho os meus clientes, talvez vou atender indicado de alguém, se couber na minha agenda, beleza, ótimo, mas vamos trabalhar aqui, falar das coisas e trazer produtos para as pessoas de qualidade, e trazer ideias, entendeu? Porque foi onde eu cheguei à conclusão. E há uma armadilha, e é o que eu observo é isso, há uma armadilha de sedução no mercado digital. Claro, mas é por isso que aquilo que eu defendo é que tu tens que ter uma estratégia de negócio, depois uma estratégia de marketing, dentro da estratégia de marketing, uma estratégia de marketing digital, e dentro do marketing digital tu tens as redes sociais. Repara que as redes sociais é uma coisinha pequenina, dentro daquilo que eu defendo que é essencial para uma empresa ou para um empreendedor. Okay? E que se tu me perguntares se as redes sociais, ou fazer publicidade nas redes sociais, é importante ter a presença e é importante. Há que fazer. Se tens um produto, tens que o vender, tens que estar presente. Tens. Mas há tanto que tu podes fazer antes disso, mesmo dentro da categoria de marketing, que eu chego a dizer, às vezes por brincadeira, mas a brincar e a falar um bocadinho a sério, que um dia nós vamos chegar outra vez à publicidade por carta. Vamos voltar a utilizar os correios para enviar aquilo que, no tempo da Vasco da Gama, que era o meu tempo, fazíamos, que eram os DMs, que era o Direct Marketing. Não sei se tu te lembras, mas eram aquelas cartinhas que tinham brincos, que tinham imensa criatividade e que era enviado para a casa da pessoa. Porque vai precisar materializar de volta, né? Eu acho que sim. Esta é a minha convicção. Eu digo isso a brincar, mas com uma convicção quase secreta de que... Mas eu já tive esse pensamento. É a personalização, né? É a mesma coisa que nós vivemos na pandemia e óbvio, é legal. Olha agora, nós estamos tendo a oportunidade de gravar um podcast, você aí em Portugal, eu aqui no Brasil, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas não substitui a experiência de você estar presente aqui ou eu estivesse presente aí. Não substitui, né? Com certeza. Ajuda, mas não substitui. Mas me fala então, e aí você criou esse e-book. Como que é? As pessoas... Nós temos acesso aqui do Brasil desse e-book? Sim, ela está numa plataforma chamada Hotmart. No Hotmart. Está no Hotmart. Está acessível a qualquer parte do mundo. E como é que é o nome do e-book? O que ninguém lhes diz sobre redes sociais. O que ninguém lhe conta sobre redes sociais. O que ninguém... Tá, mas está escrito na forma de Portugal. Como que é? O que ninguém lhe diz? Ninguém lhe conta. O que ninguém lhe conta sobre as redes sociais. Ou seja, eu, segundo a minha experiência, não é? Eu falo sobre tudo isto que nós acabamos de falar, sobre aquilo que é essencial para um empreendedor ou uma pequena empresa, mas nesta vertente, que é começar do início.
começar com uma estratégia de negócio, como é que se estabelecem objetivos, como é que se define uma estratégia, muito mais do que apenas a parte da execução e que tipo de publicações é que deve fazer. Portanto, são os 4 pilares, ok? Sim. E os 4 pilares são estratégia, planeamento, execução e análise. E, portanto, neste livro, a pessoa que está a ler tem exercícios práticos, não é teórico, é prático. À medida que vai lendo, eu vou sugerindo exercícios para que a pessoa possa parar, fazer aquela parte e depois de ter aquela parte feita, ir avançando no processo até chegar à parte de execução, ok? E depois, finalmente, a análise. E, portanto, isto é algo que, e aquilo que eu apurei, existem muitos livros, muitos sobre redes sociais, sobre a gestão de redes sociais, mas esta parte que é o antes, aquilo que é necessário para que a pessoa saiba exatamente em que fase é que está o seu negócio, onde é que quer que o seu negócio chegue e como é que chega lá, que caminho tomar. Não é? Tu sabes aquela frase fantástica? É um manual prático. Sabes aquela frase da Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o gato? Qual? E o gato, ela diz que está perdida e o gato diz, mas para onde é que tu queres ir? Sim. E ela diz, não sei. E ele diz, então para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Sim. Então é isto que acontece na maioria dos empresários e pequenas empresas, que não sabem para onde é que querem chegar, então vão por qualquer caminho. Sim. Dizem que é bom abrir uma conta no Facebook ou no Instagram, então abrem, tudo bem. Mas existe muito achar que o trabalho de marketing, fazer a imagem da empresa é um checklist. Ah, não, tem que ter um Facebook, tem que ter um Instagram e pronto. Não é tem que ter. Por que ter, como ter, né? A melhor forma de ter, ou, enfim. Qual é o público-alvo? Como é que Exato. se comunica? Uma coisa tão básica como comunicas por você ou por tu. Se calhar no Brasil não posso generalizar essa comunicação, mas em Portugal depende. Sim. Não, mas aqui também. Pensas. E é preciso fazer essa adaptação. E depois há pessoas que fazem uma tradução literal de outros idiomas e não pode ser. Sim. Há várias questões. Tá, mas então, isso que eu ia te dizer, mas o teu e-book é um manual prático. É um manual prático. É um manual prático. Você... Tem parte teórica, porque é preciso a parte teórica, para que as pessoas entendam o que é que se está a falar, mas sim, mas é muito prático. E o nosso público brasileiro aqui consegue acessar e consegue interpretar. Tenho a certeza que sim. Então tá bom. Tenho a certeza que sim. Então, assim, eu vou pedir para nossa equipe aqui buscar o e-book e botar o link. Quando a gente for colocar, Erivelto, é possível, né? E a gente vai colocar o link do e-book junto aqui com o YouTube para as pessoas poderem acessar. Qual é o valor desse e-book hoje, aí em euros? Em euros, 14 euros. 14 euros. Vai dar 14 euros... Eu nem sei quanto é que tá o euro, mas o euro, cara, é um dinheirinho caro, cara. Euro é complicado. Mas deve estar 5 e alguma coisa ou 6 e alguma coisa. Deixa eu fazer rapidão aqui. 6 vezes 14. Vai dar em torno de 84 euros. Vamos ver se vende no cartão de crédito aí, parcela, para ajudar a gente a comprar. Euros, 84 reais, não é? Dá 84 reais. Para nós é um valor bastante significativo. Mas eu acho que vale a pena, porque você vai estar, sobretudo, é uma pessoa de fora do país que tem uma visão muito, muito séria, comprometida, né? Eu conheço a Carla e eu acho que vale a pena você ter essa visão. Até uma das coisas, aproveitando tudo isso que você está trazendo, Carla, eu tive que aprender sobre marketing digital, eu tive que entender a dinâmica, eu tive que entender todas essas questões que você trouxe. Ah, porque você vai trabalhar com marketing digital? Não, mas para eu poder contratar uma pessoa para fazer o trabalho, eu tenho que saber o que eu quero dessa pessoa para não ser, vou usar o termo bem brasileiro, engambelado aqui, né? Ou não ser enrolado, ou não ser, vamos lá, enganado. Porque como a gente falou, tem muita gente, muito profissional aí vendendo milagre, entendeu? E aí, quem não entende, quem não conhece, quem não sabe nada do nada e só ouve dizer que fulano tem tantos mil seguidores, está faturando tanto, acha que a mágica é simples, entendeu? Então é importante você ter o conhecimento, ter o estudo.
Entende? Mesmo você que é um empresário pequeno, que tem uma padaria, que tem um mini mercado, que tem um açougue, né, um comerciante, cara, bacana você ter esse conhecimento, esse estudo para saber exatamente o que está acontecendo e se você vai contratar alguém, porque, por exemplo, eu já ouvi, é comum ouvir, eu preciso contratar alguém para fazer publicação. Porque acha que também o marketing é o quê? É montar aquela artezinha, né? E publicar no Stories, publicar ali na... E não é simplesmente isso. Tem um planejamento, o porquê, qual horário, qual dia, o que vai dizer, enfim, né? Várias questões estratégicas que você não enxerga, que você só abre a tela e vê dos outros, mas não sabe o porquê que está sendo feito. Então, eu acho sim válido, né? Você fazer um investimento. Como a gente, há esses tempos, né, entrevistamos os meninos aqui da 2Invest, né, e os meninos, 15 anos, cara, não sei se você assistiu no meu podcast, você viu os miúdos, né, como você diz, e maravilhoso, e ele passou uma coisa que é de uma validade incrível, né, para quem são meninos, de uma validade, claro que ele já pegou de outros livros, de outros autores. Porque às vezes assim, mas eu não tenho dinheiro agora para investir no marketing digital, porque eu vou ter que investir em tráfego, eu vou ter que contratar uma pessoa e tal. Então, invista em conhecimento. Invista em conhecimento, né? Ele lá falava assim, eu não tenho dinheiro para investir na bolsa de valores, porque eu não tenho, eu vou ter R$100. Mas então compra um livro para saber como investe na bolsa de valores para frente, ou compra um e-book. E aqui é a mesma coisa. Se você não tem grana para investir no marketing digital agora, da sua área, do seu trabalho, do seu comércio, da sua empresa, invista em conhecimento. E o que a gente está trazendo é isso, é uma experiência de alguém que é de fora do país, que tem uma validade global, porque quando a gente fala de marketing digital, isso é global. Então, você vai ter uma perspicácia, você vai ter um entendimento, pelo menos, para quando chegar um momento, você também não cair numa armadilha, você também não se deixar enganar pelo próprio marketing digital para comprar o marketing digital. É isso, né? Exatamente. Esse foi o propósito deste livro. Foi exatamente esse propósito. Quem não consegue, não pode, não é o momento de poder investir num profissional que de facto faça esse processo todo. Então, sim, então invistam na formação, invistam em algo que vos pode ajudar, de facto, a perceber como é que é todo o processo, ajuda a fazer esse processo e há de chegar um momento, eu acredito que sim, vai poder fazê-lo, vai poder contratar alguém para fazer esse processo, mas até lá, faça o bem feito. E aprenda como é que se faz bem feito. E trazendo, né, aquilo que nós falamos. Eu acredito muito nisso, né, e está se mostrando cada vez mais as pessoas serem polivalentes. Então, eu acho também válido, até porque a minha experiência de consultoria com muitos profissionais liberais, né? Médico, dentista, advogados, arquitetos, engenheiros, são pessoas, né, que eu já tive a experiência de trabalhar, até por eu ser mesmo um profissional liberal, que o que acontece? A formação, a faculdade, forma o técnico daquela área, mas não ensina ele a gestão da carreira dele, ou a gestão de uma clínica, ou a gestão de um escritório de direito, ou a gestão de um escritório de arquitetura, enfim, estou dando exemplo em áreas técnicas, né? E aí vem a história, você está se formando nesse momento, um médico, você está se formando um fisioterapeuta, um advogado, enfim, e hoje você tem a obrigatoriedade de ter esse conhecimento sobre marketing digital. Lamentavelmente ou beneficamente, você tem que ter. E tá aí então a dica para você. Veja o e-book da Carla Ribeiro, né? A gente vai estar com o link aqui embaixo e no YouTube, e você vai poder ter essa experiência de ter uma pessoa de confiança, da minha confiança, eu estou assinando embaixo, que vai te dar, sim, informações, e também, se precisar, você pode buscar aí o contato com a Carla, que também está aberta aí às consultorias, né, Carla? Com certeza. E o e-book também está em inglês. Está em inglês. Não sabia. Então, maravilha, né? Se você tem dificuldade de português, vai pro inglês. Eu tô sendo irônico, tá? Eu tô sendo bem irônico. Mas que bom. Minha querida, muito bom sempre te ver.
tá? Muito bom poder conversar com você, né? A riqueza de experiência, de cultura, né? Sabe o carinho que eu tenho por você. E espero que a gente possa aí ter mais conversas, trocar mais experiências. Quem sabe aí até em terras lusitanas, né? Vamos, Eu espero que sim. espero, né? Ou você veio pro Brasil também, né? Você também tá para vir, né? Faz tempo? Vou. Ótimo. Aí você vai estar sentado aqui nesse estúdio. Olha aí, ó. Né? Tá pronto. O pessoal da produção... Mas vamos fazer uma coisa, vai. Vamos a compromisso. Eu vou e eu faço a entrevista a ti. Uau, tá bom. Não tem problema, tá fechado. O pessoal da produtora aqui, ontem nós estávamos conversando, falou, não, Wagner, nós temos que trazer as pessoas aqui. Eu falei, cara, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Daí, imagina, a gente conseguir... Por isso que eu tô pedindo para você... O Erivelto disse que ele prefere ir para Portugal gravar do que você vir. Mas assim... Será muito bem-vindo, muito bem-vindo. Com certeza. Então eu vou pedir para vocês, né, participe com a gente, dê like, gostou da entrevista, passa para frente, dê uma olhada na página dos nossos patrocinadores, né? E já quero até dizer, a Malbec Vinho entrega o vinho na sua casa. Entre lá no Instagram e você vai saber os melhores preços e entrega na sua casa. Então você quer apreciar um vinho, quer comprar um vinho, passar para um amigo, Malbec Vinho, o melhor do melhor na sua casa. Ajude, leve esse vinho para casa, que você está ajudando a produtora, que está ajudando o podcast, que está ajudando todo mundo a gente trazer a Carla para ser entrevistada aqui no Brasil. Tá bom? Carla, beijo no seu coração, beijo para Mara, tá? Que Deus abençoe sempre essa tua grandeza, esse teu profissional. E para você que ficou comigo até agora, um grande beijo no seu coração, que Deus abençoe. E sempre um podcast trazendo para você informação de sucesso e com realidade. Aqui a gente traz pessoas de verdade que fazem diferença na sua vida. Meu nome é Wagner e eu espero você para o próximo podcast sem restrições. Um abraço a todos. Tchau.